Voltamos, Robertinhos. Então, aqui no exemplo A, pessoal, então essa associação ela acontece devido pela função através da função f. Então, eu digo aqui que cada elemento do conjunto A está associado a um elemento do conjunto B pela função f, por essa função f ali que a gente definiu lá na nossa introdução, tá bom? Então, um elemento x aqui, ó, qualquer elemento x do conjunto A está associado pela função f e tem como imagem o elemento y. Tudo bem, pessoal? Então, o elemento x aqui do conjunto A, por exemplo, esse daqui, ó, ele está associado a esse elemento y aqui, ó, esse elemento y do conjunto B, por exemplo, esse aqui, né? Então, o x do A está associado ao y do B por essa função f. Então, a imagem, ou seja, a imagem do x pela função f é o elemento y. Dizer f de x é a mesma coisa que dizer y. É apenas uma questão de notação, porque a imagem do elemento x pela função f é o próprio elemento y. O exemplo B não é uma função, por quê, pessoal? Porque aqui nós temos no conjunto A o segundo elemento, né? O segundo elemento do conjunto A, ele tem duas imagens e não pode. Como a gente viu na definição, para cada elemento do conjunto A, nós temos que ter apenas um único elemento no conjunto B. O exemplo C, ele não é função porque nós temos aqui um elemento no conjunto A que não tem nenhuma imagem lá no conjunto B. Repare que ele não tem nenhuma seta, né? Ou seja, você viu ali que sobrou e não pode sobrar nenhum elemento aqui no nosso domínio, né? Pela definição, todo x, né? Pela definição aqui, ó, todo x de A, ou, em outras palavras, não pode sobrar ninguém do conjunto A. E aqui no D, qual é a justificativa para que essa relação não seja função? Os dois critérios aqui da letra B e da letra C, elas entram aqui, né, no exemplo D, porque sobraram elementos aqui no conjunto A e não pode sobrar. E outra coisa, nós temos aqui um elemento que tem várias imagens lá no B, não pode. Cada elemento do conjunto A, ele tem que ter apenas uma única imagem, um único, né? Como aqui a definição fala, ó, tem que ter apenas um único y de B, um único elemento lá no conjunto B. Não importa, como aqui no exemplo A, não importa se nós temos dois elementos do conjunto A que têm a mesma imagem lá no B. Isso não tem problema. O que não é permitido é que você pegue um elemento do conjunto A com duas imagens. É isso que não pode. Tudo bem? Então, aqui nessa segunda tela, nós temos três exemplos de relação que não são funções. Toda função é uma relação, porém, nem toda relação é uma função. Repara aqui no exemplo A, no exemplo E, nós temos então que todos os elementos do conjunto A têm tem um correspondente, tem uma associação no conjunto B, ou seja, não sobrou ninguém aqui, né? E todo mundo tem apenas uma única imagem no conjunto B. Então, satisfaz a definição. O exemplo F agora. Ó, repara que todo mundo aqui no conjunto A tem um correspondente no B, tá? Não importa, pessoal, se nós temos dois ou mais do conjunto A que tem a mesma imagem, isso não tem problema. O que a definição fala é o seguinte, que todo mundo do conjunto A tem que ter apenas uma única imagem lá
no conjunto B, e isso acontece. Na letra G, o único elemento no conjunto B, ele é imagem para todo mundo no conjunto A. Mas perceba que a definição ela satisfaz na G, porque nós temos todo mundo aqui no conjunto A com um correspondente no conjunto B, e esse correspondente ele é único, tá bom? Ele é único. Então aí nesses três exemplos EFG, nós temos casos de funções. Vamos lá, vamos ver agora exemplos com cálculo, que vocês gostam, né? Dado o conjunto A, 1, 2, 3, o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, consideremos a função f de A em B, ó, está partindo de A, chegando até B, definido por f de x igual a 2x mais 1. Sempre lembrando aqui que essa notação f de x, eu posso usar tanto ela, quanto também aqui a notação y, né? O primeiro passo aqui para a gente ilustrar, pessoal, esse exemplo, vamos representar esses conjuntos em diagramas. Agora vamos associar. Como é que a gente vai associar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B? F de x, só que agora o meu x vale 1. Nosso x vale 1 ali. E aí a gente vai substituir esse valor do 1 na função. Então aqui eu vou para a minha função, vou ali para a minha lei de associação, pego aqui, ó, pego 2 e no lugar do x eu vou substituir pelo 1. Então vai ficar 2 vezes 1 e depois a gente vai repetir o mais 1. Tudo bem? Bora copiar isso aí. Então vai ficar 2, como está do lado, multiplica 1, né? No lugar do x fica 1 e repete o mais 1. Primeira multiplicação, 2 vezes 1 dá 2. E 2 mais o 1 fica 3. Então, repara bem aqui, que a imagem do 1, que está no conjunto A, pela função f, equivale ao elemento 3 lá no conjunto B. Então, o 1 aqui do conjunto A tem como imagem lá no conjunto B o elemento 3. O próximo elemento do conjunto A é o 2. E eu vou fazer o mesmo cálculo, só que agora em vez de colocar o 1 no lugar do x, eu vou colocar quem? Vou colocar o 2. Substituindo na função fica como? 2 vezes, agora o x vale 2, repete o mais 1. Primeira multiplicação, 2 vezes 2 dá 4, e 4 mais 1 dá 5. Então, a imagem do 2 pela função f, a imagem do 2 é quem? É o 5, né? O próximo elemento do conjunto A é quem? É o 3. Faço a mesma coisa, né? Substituo na função e encontro a imagem do 3. Bora fazer? Pronto. Então, a imagem do 3 pela função f é o 7. Então, eu pego a seta, pego ali a flecha, né? E associo o 3 com o 7. Pronto. Então, temos aí a nossa função. O domínio da função é o conjunto A. Sim ou não? Então, sempre o domínio da função, no caso aqui a função f, sempre é o conjunto A. Eu posso colocar o conjunto A ou posso colocar os elementos 1, 2 e 3, tanto faz. Bem, o próximo elemento que a gente definiu ali foi o contradomínio. Então, sempre o contradomínio da função f vai ser quem? Sempre vai ser o conjunto B. Esse conjunto aqui, ó, é o conjunto imagem, né? Conjunto imagem da função f. Conjunto imagem da função f. Que não é todo mundo de B, então eu tenho que explicitar os seus elementos. Quais são eles? O 3, o 5 e o 7. O 3, o 5 e o 7 são imagens, né, de alguém lá no A. No caso ali, o 1, 2 e o 3.